Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da segunda série do ensino médio, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal Educação. E na nossa aula da segunda-feira, nós temos aqui o trabalho em torno dos verbos, né? A função dos verbos em textos gerais. E vamos falar aqui também das vozes verbais. Hoje nós vamos trabalhar de forma específica com a formação desse tipo de entendimento, desse conteúdo, né? Desse processo de entendimento das vozes verbais. Vozes verbais refere-se a uma das possibilidades de flexão que a gente vai ter acontecendo aí dentro daquilo que seria a função dos verbos, né? Conceituar e classificar vozes verbais dentro de sua especificidade morfológica, identificar os tipos de vozes verbais, reconhecer a função das vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, em textos diversos, tá? Nós vamos da teoria à prática, questões muitas nas nossas aulas, e a gente vai resolvê-las todas e deixar também algumas para que a gente possa identificar. Bom, quando a gente fala em verbo, a gente está falando aqui a respeito de uma classe muito importante, tá? É uma classe que identifica, né, as ações, os estados, as mudanças, as representações, tanto de ações, estados, como fenômenos da natureza, tá? Nós vamos poder perceber que as classes verbais, elas dizem respeito a esse conjunto de possibilidades. Ação, estado, mudança de estado e fenômenos naturais. Então, aí nessa ilustração a gente tem os três tipos básicos de representação verbal. Cair é uma ação, estar com frio, febre é outra ação, e chover é um fenômeno natural. Todas essas representações mostram para você aí a utilização de palavras que exprimem essas situações, esses contextos de circunstâncias, tá? Então a gente vai poder identificar essas possibilidades aí sendo trabalhadas dentro do texto, tá? Bom, vamos lá aqui a a primeira questão, né? Já vamos começar fazendo questões aí importantes. Boa noite aos nossos alunos de Palmeira do Piauí, né? Que estão aqui no chat, nos cumprimentando, né? Ao nosso mediador também aqui do chat, o Santiago, à nossa diretora de imagem, aos professores mediadores nos polos, a todos aqueles que fazem aí o canal Educação dentro dessas suas possibilidades aí de interação, tá? Então vai ser importante a gente trazer para você esse contexto de informação. Na tirinha, vamos lá, gente. Está chovendo há semanas, não suporto mais. Ora, a chuva faz bem às plantinhas. Obrigado por me lembrar disso. Olha aí. O Agar, o terrível, né? O horrível. O Agar tá chateado porque tá chovendo há semanas, tá? E aí, dentro dessa tirinha, né, foram utilizados vários verbos, vários, né? Tanto no discurso do Agar, quanto no seu interlocutor, né? O seu coleguinha aí, que eu esqueci o nome dele agora nesse exato momento, tá? Mas tanto no balão direcionado ao Agar quanto ao seu interlocutor, ele faz uso de vários verbos, né? E esses verbos aí indicam de forma constante várias situações importantes, tá? Ele quer que na alternativa você localize dentro desses verbos aquele que diz respeito a um fenômeno da natureza. Ó, vejamos aí. Nós estamos diante aqui do verbo estar, né? Nesse caso aqui, marca texto, está chovendo, o verbo haver, suportar, fazer, né? Por lembrar-me. Pronto.
nós temos aí, ó, todas essas tirinhas contêm um verbo, tá? E até mais de um, locuções verbais sendo compostas. E a gente vai poder observar que ele pede para que você indique qual desses verbos indica um fenômeno da natureza. É o verbo estar, né? É o verbo chovendo, é o verbo suporto, é o verbo faz. Cadê? Não tem o verbo faz aqui. Meu Deus. Ah, tem sim, no segundo balão. Ou o verbo lembrar, né? Então, olha, de todas as alternativas, fica fácil a gente identificar aquele que está trazendo para você aí essa possibilidade dos verbos relacionados às figuras do chamado campo fenomenológico da natureza, né? E aí esse campo, chover, é um verbo que se enquadra naquilo que a gente vai poder identificar. Uma palavra que cumpre aí essa função de identificar o fenômeno da natureza, tá? Bom, segunda tirinha. Vamos lá, gente, ó. Vamos pedir alguma coisa? Para mim, só um vinho. Não quero comer nada. Me contento com a sua companhia. Ele é um fofo, não quis comer. Disse que estava satisfeito somente com a minha companhia. Fiquei morrendo de medo dela. Descobri que só sei comer. Fiquei morrendo de medo dela. Descobri que só sei comer de colher. Olha aí, gente. Na tirinha, o verbo pedir. Vamos pedir aqui, ó, alguma coisa, faz parte de um verbo composto, né? Locução aí, tempos compostos. Não quero nada, me contento com a sua companhia. Bom, na tirinha, o verbo pedir, gente, indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é que você acha aí, gente? O pessoal lá de Palmeira do Piauí pode também. Clarice do chat aqui do YouTube, também boa noite. Podemos articular aí as respostas, né? Para que a gente traga essas informações pertinentes aí dentro desse momento. O que é que você acha? É uma representatividade de uma ação, expressa uma ação, expressa um estado ou um fenômeno natural? Muito bem, gente. Ó, pedir é uma ação, né? Identifica aí essa situação de ação, tá? Olha, na tirinha temos vários verbos, né? O verbo ir, né? Querer, comer, contentar-se, né? Ser, né? Querer novamente aqui, comer, né? Nesse tempo composto, dizer, estar, deixa eu ver o que mais, ficar, morrer, né? Nesse tempo composto aqui, nessa locução verbal, descobrir, ser ou saber, comer. Bom, olha a quantidade de verbos. A gente vai poder identificar, gente, os verbos como uma classe muito importante. Elas, junto com o substantivo, elas são as informações mais numerosas, os vocábulos mais numerosos do nosso idioma, né? O substantivo é a classe mais global, principalmente por conta daquilo que seria. Parabéns, pessoal de Palmeira aí do Piauí está participando efetivamente aqui da nossa aula, marcando a letra correta. Obrigado aí pela participação do professor presencial. Pode até colocar o nome do aluno que disse, tá? Para a gente poder aqui mencionar na nossa referência, né? E aí, olha, vamos, dentro dessas possibilidades, como eu estava falando, a classe mais numerosa do nosso idioma é o substantivo. Até porque a sua classificação ela é bem ampla, né? O substantivo é a classe que dá nome aos seres. E aí, seres concretos abstratos, seres próprios comuns, seres simples compostos,
sempre a gente vai ter uma categoria de possibilidades muito grande. E aí, a partir disso, a gente vai observar que uma outra classe que também tem todo um processo de amplitude é o verbo, né? A gente vai poder observar que quando ele diz respeito a um termo, a um vocábulo que exprime ação, estado, mudança de estado e fenômenos naturais, a gente tem todas as possibilidades de identificar aí os nossos elementos, nossos elementos situacionais, os substantivos, articulando essas ações, sofrendo esses estados, ou então se relacionando com esses fenômenos naturais. Então é bem intenso aí a capacidade que a gente vai encontrar dessa possibilidade, tá bom? A alternativa correta aqui, a gente tem na segunda questão, letra A. Bom, gente, aí eu vou pedir 2 minutinhos aqui para a nossa diretora de imagem, para que ela dê esse tempo, para que, que os alunos lá nos polos atendidos pelo canal Educação possam discutir. Culpe é um verbo, culpar, né? Nesse contexto, nessa possibilidade comunicativa, ele transmite uma noção de quê? As alternativas. Você vai me dizer bem aqui, já já, qual é a possibilidade. 2 minutinhos, por favor. Muito bem, olha aqui nosso professor presencial colocando os nomes dos nossos alunos, lá de Palmeira do Piauí, o Silas, a Leilane, Leiliane, Leiliane, né? E ele colocando aqui as respostas que os nossos alunos estão colocando. Não culpe ninguém pela minha fuga. Muito bem. Esse termo culpe, né? Essa expressão culpe, é um verbo que aparece no imperativo. O imperativo transmite que tipo de noção? Ordens, pedidos, acusações, alegações, várias situações aí, ó. E o que é que a gente vai poder identificar? A frase não culpe ninguém pela minha fuga identifica uma noção, o verbo identifica uma noção de ordem, de pedido, de acusação, de alegação ou de autorização, né? A gente vai poder observar que aqui, ó, não culpe ninguém pela minha fuga,
A alternativa, ó, é ordem, né? Se é um verbo, no imperativo, né? O imperativo identifica uma ordem, né? Aí a ser estabelecida dentro desse processo de colocação. No post, se somos infiéis, Cristo permanece fiel. Muito bem. O que é que a gente vai encontrar aqui? O verbo permanecer, tá? Dentro dessa permanência aqui, gente. Permanecer. As formas verbais. Somos e permanecer, né? Indicam ações, estados ou fenômenos naturais, né? Ser, olha aí, gente. A gente tem até uma dica, né? Ser, estar, continuar, permanecer, parecer, ficar. São verbos que identificam os estados, né? Que a gente vai. São chamados verbos de ligação. Os verbos de ligação, gente, eles identificam estados. Todos esses verbos aqui, eles pertencem à categoria. Deixa eu botar bem aqui. Pronto. Verbos. Verbas não. Peraí, gente. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar bem aqui. Pronto. Eles permanecem na categoria verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles participam, por exemplo, da formação dos predicados nominais, tá? E os verbos de ligação, eles exatamente são dessa categoria. São elementos verbais que identificam os estados. Por quê? Porque lá nos predicados nominais a gente vai ter o sujeito, né? Aí acrescido de uma informação sobre ele, que é o predicativo do sujeito, que é a qualidade dele. E essa qualidade, ela funciona através desse intermediador, que liga o sujeito à sua qualidade, chamado de verbo de ligação. A maior parte dos verbos de ligação são verbos que identificam o estado, né? Até porque o estado seria a qualidade, né? Ou seja, aqui a gente tem, ó, a representação da qualidade e da qualidade. E a gente vai poder perceber que entre o sujeito e a qualidade, tem um verbo que liga esse sujeito a essa qualidade. E é um verbo que indica estado, né? Ou seja, o estado em que essa qualidade está relacionada a esse sujeito, tá? Então, nesse caso aí, nós temos as ações relacionadas aos estados que estão aí dentro dessa possibilidade. Aí nós vamos chegar ao conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Fizemos apenas aí um exercício para a gente poder identificar essas possibilidades, tá? Mas hoje vamos falar sobre vozes verbais. Vozes verbais, professora? O que é a voz ativa, passiva e reflexiva dos verbos? Bom, podemos dizer que é uma das flexões que os verbos vão possuir. A gente sabe que os verbos, o verbo em si, ele é uma palavra que sofre vários tipos de flexão, tá? As flexões do verbo, a gente já, inclusive, na aula passada, já trouxe para vocês. É uma flexão que identifica o modo, identifica o tempo, né? Pode identificar a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, e identificar o número, porque até as ações verbais elas podem estar relacionadas a essas possibilidades. Além desse processo de transformação do tempo, do modo do tempo, da pessoa e do número, há uma outra flexão, que é a flexão de voz, né?
que é quando a gente pode encontrar essas três possibilidades: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá? Bom, o que é que são essas vozes? É o posicionamento dessas ações diante do verbo. Ou seja, a relação entre o sujeito dessas ações e os verbos. Bom, a gente sabe que os verbos, acabamos de ver, podem se referir às ações. Então, se eu tenho uma ação, eu tenho um agente executor. Ou seja, eu tenho um sujeito dessa oração, tá? E aí, esse sujeito, quando ele pratica essa ação, quando ele é o agente executor daquela ação, a gente considera que o verbo ou que o enunciado flexionou o verbo na chamada voz ativa, identificando essa relação e essa situação em que o sujeito é agente da ação verbal. Quando eu trabalho com a voz passiva, é porque eu tenho uma situação diferente. O sujeito que participa daquela flexão verbal, ele não é o agente, mas ele é o paciente daquela ação. E ele acaba sofrendo aquela ação exposta pelo verbo, tá? E aí a gente vai poder identificar essa possibilidade de trabalho em tudo. E aí a gente tem a voz reflexiva. O que é que seria, professor, a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando a gente localiza dentro de um enunciado o verbo e localiza o seu sujeito. E a gente percebe que a ação verbal ela é dupla. Ela faz com que a gente entenda que o sujeito é agente daquela ação e, ao mesmo tempo, sofredor daquela ação, ou seja, paciente daquela ação. Então, a gente vai poder perceber que há a possibilidade de eu agir, executar de forma única, posso também sofrer de forma isolada, mas também determinados tipos de verbo, eles podem induzir a essas duas possibilidades. A gente trabalhar com essa característica em que a gente é, ao mesmo tempo, paciente e agente da ação verbal, tá? Então, a gente tem aí essa possibilidade de trabalho em torno desse texto. Vamos lá. Aí, gente, olha, o que é que a gente precisa fazer? Estudar cada uma dessas possibilidades. Veja bem, olha, a voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação do verbo. Olha esse enunciado aí, esse post lá do Instagram do Senado Federal. Senado aprova a renovação de barreiras sanitárias em áreas indígenas. Pronto. Quem é o sujeito desse enunciado? Senado, né? Qual é a ação que ele está relacionada a esse sujeito? Aprovar. Ele pratica ou ele sofre a ação de ser aprovado? Ele pratica a ação de aprovar. Então, nesse caso aqui, a gente tem ele como um sujeito agente, né? Ou seja, ele é agente da ação de aprovar. Então, nesse caso aqui, a voz do verbo é a voz ativa, né? A voz ativa é quando eu tenho essa possibilidade de termos aí notoriamente o nosso sujeito, perdão, deixa eu voltar aqui. O nosso sujeito praticando a ação exposta pelo verbo, tá? Então, a gente vai poder observar que as vozes ativas, elas acontecem em todos os tipos de texto, todos. Há uma possibilidade imensa da gente ter aí, ó, textos dos mais diversos. Juliette e João Gomes cantam juntos durante a live, trocam elogios e fãs vão à loucura. Olha, veja bem, nós temos o primeiro sujeito aqui, Juliette e João Gomes. A ação de cantar é executada pelos dois. Ou seja, o sujeito aqui é um sujeito agente da ação verbal. Veja que até mesmo quando outra ação é atribuída a esses sujeitos, ele continua sendo agente porque o verbo foi trabalhado na voz ativa, tá? E se eu mudar, professora, aí os meus
os meus sujeitos? Fãs. Fãs vão à loucura. Então, ir à loucura é uma ação, né? Então, aqui a gente também tem o agente funcionando como o executor daquela ação verbal. Isso faz com que a gente possa identificar essa possibilidade aí de trabalho em torno desses elementos, tá? Bom, voz passiva. Vamos lá para a voz passiva. A voz passiva, ela é quando o paciente não pratica, mas sofre, recebe a ação do verbo. Vamos lá. Fla foi beneficiado pela arbitragem contra o Atlético, colunistas apenas. E é porque esse post é antigo, né? Mas foi recente aí essa situação. Bom, Fla é o sujeito da nossa ação. É uma forma de me referir de forma abreviada ao time de futebol Flamengo, né? A ação é ser beneficiado. Ser beneficiado. O Flamengo pratica a ação ou ele sofre a ação do benefício, né? Do beneficiamento. Então a gente vai poder observar que aqui a gente tem um sujeito na voz passiva, né? Inclusive a gente vai poder observar que se trata da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é quando eu tenho o meu sujeito e a minha locução verbal, formada por um verbo de ligação, ó, olha aí, um verbo de ligação, e o particípio do verbo principal, né? Particípio do verbo principal. Então, quando a gente vai identificar as ações que são sofridas pelos personagens, ou pelo personagem não, pelo nosso sujeito, a gente vai poder identificar isso acontecendo dentro dessas possibilidades de trabalho em torno desses elementos, tá? Aí a gente tem a chamada voz passiva, tá? Sujeito em que sofre a ação expressa pela locução verbal, né? No caso aí, mesmo sendo uma locução, não deixa de não ser uma expressão verbal, né? A gente já viu que os verbos podem ser vindo de forma única e podem também podem também trazer aí de forma dupla, né? Trabalhada de forma composta através das locuções ou até mesmo dos tempos compostos, tá? Então, nessa locução verbal, a gente já consegue visualizar uma modalidade da voz passiva, que é quando a gente tem aí o sujeito mais a locução formada por verbo de ligação e particípio do verbo principal, identificando a ação que é aí conseguida, almejada pelo nosso executor, tá? E a voz reflexiva, professora? Como é que a voz reflexiva vai acontecer? A voz reflexiva é o sujeito agente paciente ao mesmo tempo. Ele recebe e pratica a ação exposta pelo verbo. Olha, veja bem, ele não se adaptou à salsa. Olha aí, o cidadão está todo com os pés cruzados. Nós temos aqui o nosso sujeito, tá? O sujeito tem a ele atrelado a ação de adaptar. Adaptar-se é uma ação executada, né? Uma ação executada. E o si a si mesmo, né? Ou seja, ao sujeito da oração. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma voz reflexiva. Por quê? Porque o sujeito, ele pratica a ação de adaptar e, ao mesmo tempo, ele sofre essa ação porque ele adapta a si mesmo. E aí ele faz essa referência importante a esse processo de identificação. E aqui a gente vai ter
a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela vem muito associada ao pronome reflexivo si, né? Esse pronome que indica reciprocidade, ou seja, faz alusão à pessoa, à terceira pessoa, que é a pessoa que pode também aparecer como representante aí dessa ação, tá? E aí a gente vai poder identificar. Bom, vamos lá para a gente começar as nossas atividades. Eu vou pedir aqui 3 minutinhos ao nossa diretora de imagem para que você possa articular junto com o seu professor presencial aí a possível resposta. Boa noite, Camila. Aí nossos alunos que estão acompanhando pelo chat aí do YouTube, tá? São Pedro do Piauí também, boa noite, entrando agora, pelo menos visualizando aqui no IPTV, no nosso canal interno. E a gente vai pedir 3 minutinhos aí.
Bom, gente, ó, mãe é criticada na web ao dizer que oferece café para o filho de 2 anos. Afinal, pode ou não pode? Em uma postagem que viralizou no TikTok, mãe disse permitir que seus filhos tomem a bebida, inclusive o pequeno de apenas 2 anos. Veja o que as pessoas comentaram e o que os especialistas dizem. Olha essa manchete aí. No enunciado, a oração. Mãe é criticada na web, né? Encontra-se em que voz? Na voz ativa, passiva, ou passiva, letra A, letra B, ativa, ou letra C, reflexiva. Bom, gente, ó, basicamente a gente vai identificar a ação verbal. Criticar. Quem é criticada? A mãe. Então aqui a gente precisa entender se o sujeito pratica ou sofre a ação exposta pelo verbo. E nesse caso aqui, o sujeito sofre a ação de ser criticada. Até porque, ó, não se esqueça da locuçãozinha aqui. Verbos de ligação com o particípio do verbo principal. É a voz, inclusive, que a gente já disse. Voz passiva analítica. Tá? Então, ó, mãe é criticada na web. Muito bem. Bom, não sei se pode, mas a pessoa tem que ter disposição, né? Dar cafeína para uma criança de 2 anos pode fazer ela, né? Ficar com um metabolismo altamente acelerado aí, né? E haja disposição para depois tomar conta aí dessa criança, tá? Então a gente vai poder observar que nessa primeira oração a gente tem, né? Olha, na segunda oração, mãe oferece café para o filho de 2 anos. Veja que na segunda oração aqui, a gente já não tem a voz passiva, a gente tem a voz ativa. Porque, olha, esse sujeito aqui, ele passa a ser o sujeito praticante, agente da ação de oferecer. Ah, professor, e pode ser misturado assim? Pode. Veja que a gente pode identificar que o mesmo sujeito aparece nesse enunciado, dentro desse período, com 2 tipos de locução ou 2 tipos de referências verbais. Uma é a locução é criticada e a outra é o verbo oferecer. Oferece, né? E aí a gente vai ver que na primeira expressão, ele sofre a ação de ser criticado, sujeito, no caso, mãe, certo? Por isso é que a gente vai encontrar aí a voz passiva, tá? Lá no segundo, se a gente perguntasse qual era a voz que se encontra, que oferece café para o filho de 2 anos, a gente já teria mudado, porque aí a voz passa a ser ativa, porque o sujeito, na segunda oração, é o praticante da ação de oferecer. Então, ele é o agente. E aí, como ele é o agente, ele acaba se tornando representante aí desse momento, tá bom? Nossa primeira aula se encerra agora. É só o tempo da gente abastecer aqui o nosso tonel de água para a gente poder continuar o mesmo assunto no nosso depois do nosso intervalo, tá bom? Só são 3 minutinhos, aguarde aí os nossos alunos que acompanham as aulas do canal Educação, tá bom? 3 minutinhos apenas, gente. Tchauzinho!